Meu nome é Rodolfo Risotto, eu sou coordenador do SOS Estradas, que é o Programa de Segurança nas Estradas, que reúne várias pessoas que dedicam um pouco do seu tempo para a causa da redução da violência no trânsito. Eu sou editor também do estradas.com.br e um dos fundadores da Trânsito Amigo, entidade de vítimas de trânsito, que é presidida por Fernando Diniz, um pai órfão de filho que transformou seu luto em luta. E esse espaço, conforme eu insisto sempre, ele é dedicado à preservação da vida no trânsito, em homenagem e respeito às vítimas e seus familiares. E nosso foco não é político. Apesar de a gente abordar temas de políticas públicas, é importante esclarecer isso às pessoas, que o nosso objetivo aqui é efetivamente obter resultados de redução de acidentes, mortos e feridos. No caso do SOS Estradas, mais especificamente nas rodovias. E por que a gente não pode confundir com política no momento que o país tem tanta polarização? Porque no caso do trânsito, a violência do trânsito, ela mata indistintamente. Ela não quer saber em que partido você vota, qual é o seu candidato nas últimas eleições ou nas próximas eleições. Ela mata por igual, conforme a classe, independente da classe social ou qualquer outro tipo de preferência. E o tema que nós vamos abordar é um tema espinhoso porque trata especificamente de uma política pública que está sendo aplicada pelo presidente da República. Não é uma política pública aplicada pelo governo, baseada em estudos e análises, não. A gente, inclusive, reconhece, o presidente várias vezes menciona de que tem uma equipe técnica muito competente, que ele teve uma preocupação da equipe técnica. Entretanto, quando se trata na área do trânsito especificamente, ele segue a sua opinião e não as informações dos técnicos, né? E muitos dos que deveriam ter a responsabilidade de levar o presidente a informação de dizer essa política está equivocada, ela está matando gente, ela é extremamente danosa para a sociedade, preferem muitas vezes se omitir ou não têm coragem de se expor. Nós não temos esse compromisso, o nosso compromisso sim é com a redução de acidentes. E por que nós vamos falar hoje mais especificamente de uma política praticada pelo presidente da República, muito mais do que pelo governo? Porque a gente vai falar da questão dos radares novamente. Há poucos dias o presidente, num evento do Paraná, com uma plateia que naturalmente estava lá para aplaudi-lo, ele falou e insistiu novamente na velha história do vou desligar os radares não funcionam, fazem parte da indústria da multa. E diz que não dão resultado, pois os resultados, os dados oficiais provam exatamente o contrário. E o que nós vamos querer aqui não é confrontar o presidente da República, mas mostrar à sociedade os equívocos que estão sendo cometidos e na expectativa e na esperança de que o presidente faça aquilo que ele sempre disse que faz. Quando ele está errado, ele corrige os seus erros. E assim a gente espera que seja, porque corrigir os erros significa poupar vidas. E persistir neles significa matar pessoas. Essa é a realidade. Mas para que as pessoas entendam aquilo que é o discurso e a realidade, a gente vai colocar de início um vídeo de um desses milhares de infratores que andam pelas nossas rodovias e que agora, de uma forma ainda mais sofisticada, registram essas infrações, os crimes de trânsito, os abusos que eles cometem, em alguns casos até os acidentes em que eles se envolvem, e postam isso nas mídias sociais, em particular no YouTube, e basta qualquer pesquisa que as pessoas vão encontrar, não 1, 2, 10, milhares dessas pessoas. Esse especificamente vídeo que nós vamos mostrar no início, que é um trecho da viagem de um desses potenciais assassinos do trânsito brasileiro, esse rapaz jovem tem mais de 1.200 vídeos postados nos últimos 2, 3 anos. Então ele é não só um infrator contumaz que posta milhares de infrações cometidas, como ele vem também aglutinando em torno de si um fã-clube. Para que as pessoas tenham uma ideia, ele tem quase 400 mil seguidores. E ele não é o maior, tem outros que têm 600 mil, 1 milhão de seguidores, e essas pessoas chegam a ganhar 50, 70 mil reais por mês só com a publicidade do Google no YouTube. Então são infratores remunerados, né?
E é interessante esse trecho do vídeo da viagem dele, porque logo no início, é uma parte que a gente não vai mostrar, ele estava numa viagem pelo Mato Grosso do Sul, mais especificamente, e ele ficou parado horas na estrada e foi ver por que estava parado e foi mostrar o que tinha acontecido. E aí ele mostrou um acidente gravíssimo com um motorista que aparentemente invadiu a contramão, veio a colidir com um caminhão. Os indícios são de que ele estaria em excesso de velocidade. Ele colidiu com o caminhão, o carro literalmente se despedaçou e naturalmente o motorista faleceu no local. O caminhoneiro aparentemente nada sofreu, mas esse motorista que morreu deixou uma viúva e 2 filhas. E o rapaz comenta que, poxa, isso aqui faz a gente refletir, etc. e tal. Então a gente pensa, bom, vendo uma imagem dessa, um carro despedaçado, uma pessoa morta, né, em condições muito precárias, inclusive, a gente espera que a pessoa faça uma reflexão efetivamente. Entretanto, 2 horas depois, esse mesmo rapaz estava na BR-163, aproximadamente na altura do quilômetro 393, cometendo uma série de infrações que a gente vai mostrar aqui. Inicia o vídeo, inclusive o trecho, né, que são 2 minutos mais ou menos, mostrando ele alertando sobre determinados equipamentos, câmeras que estão nas rodovias e que mostram eventuais ultrapassagens para a Polícia Rodoviária Federal em local proibido, que podem servir para os motoristas serem multados. Então ele está alertando, só, quando vê uma câmera dessa, toma cuidado, porque você pode tomar uma multa. Logo à frente, ele tenta fazer o que ele chama de top speed, ou seja, andar no máximo da velocidade que o veículo permite, e aí ele mostra, com a câmera que ele tem na cabeça, ele mostra o velocímetro em que ele está a 200 por hora. E nessa tentativa de passar de 200 por hora, o que ele efetivamente vai conseguir, ele contava na faixa de 210, embora ele mostre a imagem apenas a 200, ele disse, não vai dar porque eu vou ter que fazer uma ultrapassagem. Logo depois, ele vai fazer uma ultrapassagem de uma carreta em faixa contínua, né? Então, mais uma infração gravíssima que ele cometeu. E alguns segundos depois disso, ele é alertado por uma voz que parece do presidente da República, evidente não é uma gozação que os infratores estão fazendo com o presidente, colocando uma voz semelhante a ele nos aplicativos que alertam, e aí vem a informação sobre a presença de radar, a suposta indústria da multa. Aí a gente faz um pequeno corte, porque logo adiante ele vai mostrar um outro equipamento que está na beira da rodovia, dizendo isso não é radar, pessoal. O pessoal fica com medo, achando que eu estou tomando um monte de multas, eu nunca sou multado. E efetivamente não é. Senão não estaria dirigindo, não estaria passando eventualmente por algum controle da polícia, embora rarissimamente isso aconteça, né? Mas ele na realidade, uma demonstração clara do volume de infratores que nós temos e do tipo de infrator, porque nós não estamos falando de um infrator que cometeu uma ou outra infração. Se a gente pudesse usar, e é isso um PL, um projeto de lei, que nós apresentamos juntamente com a deputada Cristiane Ared na Câmara, e está agora para o relator, que é o deputado Hugo Leal, que foi inclusive o responsável pela lei seca, né? Nós estamos tramitando com um projeto que quer punir também utilizando as imagens geradas pelos infratores. Como, por enquanto, o entendimento é de que isso não é possível, isso significa que ele tem milhares de infrações, milhares, literalmente, apenas um condutor, milhares de infrações, fora os seus pares, né? Uma legião de fãs, quase 400 mil, e absolutamente impune de fato. Essa é a realidade, essa é a fábrica de infratores, que parece que o presidente não conhece, e a gente quer trazer a ele essas informações e essas imagens. Então vocês vejam o vídeo e depois nós vamos continuar essa conversa. Essa rodovia tem câmera, tem que tomar cuidado para não tomar multa. Se ultrapassar em faixa proibida assim, se a PRF tiver de olho lá, você toma multa. São câmeras oficiais. Mas é isso aí, galera. Espero que você tenha curtido o vídeo aí. Espero que você tenha gostado da trip. Se tiver mais alguma coisa da hora pra gravar, eu vou gravar pra vocês. Mas por enquanto finalizamos. Já estamos chegando, já faltam uns 70 km só. Rapidão a gente tá lá. Olha lá, vamos dar um top speed aqui, ó. Pé no fundo. Meu carro ele tá morrendo um pouco de alta. Tipo, olha lá, ó. Não tá crescendo do jeito que devia crescer, não. Falta uma revisãozinha nesse carro ainda. Deve ver, esse carro aqui vai ficar uma bala depois que a gente deixar ele redondinho. Dá ela, 200 por hora. Ó, será que vai mais? Tem que ultrapassar uns caras aqui.
ainda lá. Tem que frear. E o freiozinho original é bom. Vou refazer ele, vou deixar zero, né? Freia, tio! Tipo, só dá medo, tá ligado? Por causa do ABS. Mas frear, ele freia. Tipo assim, ele... Ó, agora você aperta o pedal, você sente que ele tá um pouco baixo, tá ligado? Por causa do fading. Meter terceira aqui e bora. Tem um carro vindo. Eu não entendo, velho. A galera fica todo mundo dormindo atrás do caminhão. Tem uma raiva disso. O outro corno com a luz de neblina acesa. A caminhonete que chora. Vou passar esse caminhãozinho aqui, vai dar tempo. A indústria da multa reportada. Radar reportado. Cadê o radar, tio? Acho que é 80 por hora aqui, não sei. Passar 80. Na dúvida. Ele parece estar parado. Meta terceirinha. Vambora. Legal a tocada desse carro. Ó, esse aqui não é radar. Esse cara, ai, toma multa. Não é radar isso aí. Você tem que aprender o que é radar e o que não é, gurizada. A gente ficar comentando no vídeo que eu tomei multa. Todo vídeo, todo mundo fala que eu tomei umas 10 multas. Eu nunca tomo multa. É uma coisa errada. Bom, as imagens são eloquentes o suficiente para as pessoas entenderem do que nós estamos falando. E o que é interessante é que o presidente também cita de que essa política dos radares não funciona. Bom, aí vamos comparar 2018, 2019 e 2020. O primeiro trimestre de 2019 é bastante emblemático, porque o governo Bolsonaro assumiu e nos primeiros 3 meses a média de mortos nas rodovias federais, a média mensal, foi de 398 mortos, contra 428 de média mensal em 2018. O que isso significava na prática? Que o governo estava na mão certa, mantendo a mesma política, utilizando os equipamentos com o próprio aprendizado que ao longo dos anos eles vão tendo de fiscalização, e os acidentes e o número de mortos estavam diminuindo, conforme vinha ocorrendo desde 2012, ou seja, era uma sequência de redução de acidentes, mortos e feridos. A partir de abril, vem a política e o discurso do vamos acabar com os radares, né? A indústria da multa, o discurso agressivo que fez com que o presidente determinasse o desligamento dos radares, milhares deles foram desligados, uma parcela pequena foi mantida em função de uma decisão judicial, porque as rodovias não podiam ficar sem esse tipo de controle. Eles têm como objetivo evitar acidentes e não arrecadar conforme muita gente imagina. E eu vou mostrar isso matematicamente, comprovar isso com dados. Imediatamente a média mensal de mortos aumentou nas rodovias federais. No dia 16 de agosto vem uma segunda medida mais radical ainda por parte do presidente, que foi determinar a retirada dos radares portáteis dos policiais rodoviários, já que, teoricamente, pelo que se entendia do discurso do presidente, eles fariam parte da indústria da multa, ou seja, eles ficariam escondidos para multar os motoristas e se beneficiar de alguma forma, já que o dinheiro da arrecadação das multas não vai nem para a Polícia Rodoviária Federal, muito menos para o policial, vai para o caixa do governo. E em 2018, por exemplo, foram 2.300.000 multas aplicadas por excesso de velocidade pela Polícia Rodoviária Federal. Uma média aí que a gente está falando de quase 200.000 multas por mês por excesso de velocidade. Parece muito, né? Eu vou mostrar que não é. O que ocorreu? Nesses 4 meses e meio, que aí a Polícia Rodoviária Federal deixou de multar cerca de 800 a 900 mil motoristas, comparando com o ano de 2018, nenhum condutor foi multado por excesso de velocidade em todas as rodovias federais, porque o único equipamento que o policial rodoviário dispõe para aplicar a multa por excesso de velocidade é o radar portátil, que muitas vezes ele vai usar num tripé, que muita gente chama de radar estático, é só com esse equipamento. E a informação que é gerada ali, ele não tem como deletar aquilo. Então, se ele flagrou um colega dirigindo em excesso de velocidade, ele não tem como apagar a multa desse colega, porque isso vai entrar dentro do sistema, a Polícia Rodoviária vai processar, inclusive vai processar a multa, né? E ela vai efetivamente ter uma despesa para fazer isso. E não se pode confundir com as multas aplicadas pelos radares fixos, porque essas ou são por equipamentos do DENIT ou das concessionárias de rodovia, e que naturalmente a multa é processada pela Polícia Rodoviária, mas não é multa da Polícia Rodoviária. A Polícia Rodoviária Federal, do dia 16 de agosto,
de 2019, até o dia 23 de dezembro, quando por decisão judicial voltaram alguns dos equipamentos a serem utilizados pela PRF, não multou nenhum motorista por excesso de velocidade. Bom, e o que isso representa na prática? Bom, ninguém praticou excesso de velocidade se no ano anterior, no mesmo período, multaram 900 mil? 900 mil injustiçados? Né? É óbvio que não. Para que as pessoas tenham uma ideia, uma rodovia como a Dutra, segundo inclusive matéria divulgada pela própria concessionária de rodovias, que administra a Dutra, né, que são 402 quilômetros de rodovia federal, ela tem uma média de 900 mil viagens no trecho dos 402 quilômetros por dia. Ou seja, em torno de 320 milhões de viagens por ano numa única rodovia. Condutores que vão de um ponto A a um ponto B passando por aquela rodovia. Pela Presidente Dutra, a mais importante do país. 2 milhões e 300 mil multas que foram aplicadas em todas as rodovias federais do país, ou seja, mais de 70 mil quilômetros, cerca de 70 mil quilômetros de rodovias federais pavimentadas em 2018, significa 0,7%, 0,8% do total de veículos que circularam, realizaram viagens na Dutra em apenas um ano. Por aí nós já temos matematicamente um número que não funciona. Quando a gente pega esse mesmo número, 2 milhões e 300 mil multas, e considera que são 70 mil quilômetros de ida, né, num sentido, e 70 mil quilômetros no outro sentido, são 140 mil, a gente divide por 365 dias e 27 unidades da federação, nós encontramos uma multa a cada 500 quilômetros por hora em rodovia federal de excesso de velocidade. Qualquer condutor que anda em rodovia federal sabe que em uma hora ele vai encontrar muito mais infratores do que um infrator. Portanto, a história da indústria da multa não tem o menor fundamento e os dados da Polícia Rodoviária Federal e do fluxo das rodovias comprovam isso. Mas em 2020 foi pior ainda. O número de multas aplicadas devido a essa política de não multar, de não punir os infratores, foi de menos de 400 mil, o que dá uma multa por hora por excesso de velocidade a cada 3 mil quilômetros de rodovias federais. Em 3 mil quilômetros de rodovias federais, você flagraria um condutor em excesso de velocidade. Portanto, o discurso da indústria da multa simplesmente não tem o menor fundamento. Isto não quer dizer que não existam abusos eventuais, falhas aqui e acolá. Agora, os números comprovam exatamente o contrário. E aí eu desafio o Ministério da Infraestrutura, com toda a sua equipe técnica, a Polícia Rodoviária Federal, com todos os seus agentes, a mostrarem que nós estamos errados. Tá? Os números são muito fáceis de analisar. Então houve um aumento imediato dessa política de desligamento dos radares de uma média mensal de mortos a partir de abril, e a partir de agosto e setembro isso foi aumentando, tanto que chegou aos meses de novembro e dezembro de 2019, nós partimos do primeiro trimestre, quando o governo tinha 398 mortes nas rodovias federais por mês, para 496 mortes mensais em novembro e dezembro. Então um aumento de praticamente 100 mortes por mês. Estou falando de mortes, não estou falando nem dos feridos, que são um número muito maior. O resultado do final do ano foi em torno de 6.700 vítimas, entre mortos e feridos a mais do que o ano de 2018, né? E quando deveria ter tido uma tendência de queda. Era isso que deveria ter ocorrido se fosse praticada a mesma política dos primeiros 3 meses do atual governo, que era repetir o modelo que vinha sendo feito nos anos anteriores. Então, a política de desligamento dos radares e retirada dos radares provocou 6.700 vítimas, ou contribuiu decisivamente para que isso ocorresse. Quando chegou em 2020, a situação naturalmente piorou. Nós tivemos a pandemia, então os 2 primeiros meses as rodovias operando normalmente, mas quando nós vamos pegar o período já da pandemia, houve uma queda muito grande do fluxo, inclusive as concessionárias de rodovia reconhecem uma queda ao final de dezembro de 2020, em torno de 15% do fluxo de veículos passando nos pedágios. Ele tem como medir isso, tanto de rodovias federais como estaduais. Então, na realidade,
é uma média nacional, porque eles estão presentes em quase todo o território nacional, com pedágios, né, com fluxo de veículos sendo medidos diariamente nas praças de pedágio. Entretanto, apesar de uma queda de 15%, o número de mortes foi igual, praticamente o mesmo, do número de 2020. O que isso significa? Que por acidente que ocorreu nas rodovias, aumentaram os mortos. E por que aumentam os mortos no mesmo número de acidentes, ou um pequeno aumento de 5% dos acidentes? Aumentam os mortos porque os acidentes ocorrem em velocidade mais elevada. Há uma relação direta e é só conversar com qualquer perito, e aí a gente coloca à disposição do governo, se eles não tiverem quem o faça, peritos altíssimos, extremamente qualificados, que podem demonstrar isso, e qualquer professor de física também. Quanto maior a velocidade, maior a gravidade do acidente, maior o índice de fatalidade. Então isso explica por que em 2020, com a pandemia, nós tivemos um aumento do número de mortos por acidente. Né? Mas aí vamos ver o seguinte, será que nós estamos fazendo um trabalho genial? Não, é evidente que não. É evidente que essa política está equivocada. Em setembro de 2020, a situação piorou ainda mais porque foi publicada a Resolução 798, eu já falei rapidamente sobre ela no passado, que ela criou uma aberração, ou seja, ela obriga as autoridades a fazer estudos e mostrar nos sites aonde elas vão estar operando com os radares portáteis, ou seja, aquele equipamento que vai flagrar um infrator de surpresa, que é usado no mundo inteiro exatamente para surpreender o infrator, para que ele não tenha certeza de onde pode ter fiscalização, porque quando ele tem certeza de onde pode ter fiscalização, ele vai reduzir a velocidade, e aonde ele tem certeza que não tem fiscalização, ele vai andar a qualquer velocidade. Então hoje, no site da Polícia Rodoviária Federal, só para dar um exemplo, estão lá indicados todos os radares portáteis. Todos eles estão lá. E os fixos estão no Waze, estão no Google Maps, estão indicados na rodovia, estão indicados no site, até aí tudo bem. O radar fixo, ele realmente tem que ter todo esse tipo de visibilidade em todos os meios possíveis. Mas o radar portátil contraria a lógica, inclusive do Manual de Gestão da Velocidade, que foi publicado, inclusive traduzido para o português, pela ONU, junto com várias entidades, para mostrar aos países como operar com o controle de velocidade para reduzir os acidentes, já que o índice de letalidade tem uma relação também com a velocidade média praticada nas rodovias e nas áreas urbanas. E o manual, inclusive, explica isso. Você tem os radares fixos, que devem ser sinalizados, e os radares portáteis, que têm que estar escondidos, que é para o condutor não ter a sensação de que ele passou no radar fixo e que ele reduziu a velocidade, que ele pode andar a qualquer velocidade, porque ele pode ser surpreendido. Aí a gente pega dois países, para citar só dois exemplos, que são a Espanha e a França, que conseguiram resultados fantásticos. Eles reduziram eles reduziram o número de mortos no trânsito ao mesmo número de 1960. Então você pega a Espanha, tinha 2 milhões de veículos de frota, hoje tem 34 milhões, o número de mortos no trânsito é o mesmo, a população aumentou, o número de condutores habilitados aumentou e a frota aumentou 17 vezes. A França aconteceu a mesma coisa. E uma das razões dos resultados obtidos por esses países foi exatamente uma política rigorosa com relação à segurança viária. Nas rodovias, a utilização ao máximo de tecnologia e, efetivamente, os radares utilizados, inclusive monitorados à distância, ou seja, tem radares que se movimentam no guardrail da rodovia e o policial, dependendo do ponto, ele vai aplicando as multas distante, ele simplesmente não é visto, né? E eles utilizam, inclusive na Espanha, tem o que eles chamam de radares em cascada, que eles colocam, em cascata seria assim, né? Então eles colocam um radar fixo, um radar estático, melhor dizendo, com policial, com sinalização, só não botam banda de música, que é o que querem que coloque aqui no Brasil. Colocam todos os equipamentos e aí os motoristas reduzem a velocidade. Aí os motoristas depois aceleram. E lá na frente, escondidos no meio do mato, uma posição que ninguém consegue ver, estão policiais com radares que flagram a velocidade pela placa traseira do veículo. Eles identificam o veículo por trás e a velocidade que ele estava praticando. A mesma coisa é feita na França. Você tem, inclusive, motoristas, aliás, policiais, dentro de veículos não identificados, circulando nas rodovias
francesas, espanholas e tantas outras rodovias da Europa, condutores não identificados, quer dizer, policiais não identificados, nessas viaturas não identificadas, são carros normais, onde eles estão com radares ali, multando os motoristas e identificando todo tipo de infração. Mas não é só por aí, não. Tem helicóptero, né? A Direção-Geral de Tráfego da Espanha, de tráfego, melhor dizendo, ela tem, porque é Direção General de Tráfego em espanhol, ela tem helicópteros que multam do ar. Ou seja, eles estão voando, identificam o condutor, eles identificam a placa, a velocidade que ele está praticando naquele trecho, eles multam. Multam pela falta do uso do cinto de segurança, pelo uso do celular, por velocidade. Nos Estados Unidos tem trechos onde tem placas informando de que tem fiscalização aérea. Eles multam das aeronaves, né? As pessoas veem nos filmes americanos assim, e o policial surgiu do nada, ele estava escondido. Na Itália tem o sistema Tudor, nas rodovias concedidas, são rodovias fechadas, que não tem praticamente, quer dizer, todas as saídas são controladas, e a cada 10 km você passa num pórtico, você vai passar num outro pórtico a 10 km depois, eles vão medir a velocidade média. Se você estiver acima da velocidade média do trecho, você será multado, e não tem conversa. É assim que você consegue controlar a fábrica de infratores, que é isso que nós temos no Brasil e no mundo inteiro, desde que você não aplique as normas com rigor. Então, por outro lado, o discurso, né, naturalmente num palanque do presidente da República e sendo aplaudido por pessoas que estão ali para aplaudir. É para isso que elas estão ali, né? Falando na indústria da multa, nos radares, o desligamento dos radares, esses aplausos, quem eles representam de fato? Além de representar aqueles que estão ali para aplaudir qualquer coisa, que o presidente vai falar, e qualquer presidente, não é só esse, né, nesses eventos públicos, quem está lá está para aplaudir, né? O que é interessante a gente observar é o seguinte: vamos analisar se isso rende voto, que é uma das coisas que o político pensa. Bom, eu vou dizer que vou acabar com os radares e isso vai render voto. Será que vai render voto? Vamos pensar politicamente, né, sem querer entrar em política, mas entrando. A maioria dos brasileiros não tem carro. Portanto, radar para eles não tem o menor significado, ponto de vista pessoal, né? A maioria são pedestres e passageiros. Radar para eles significa segurança. Por quê? Porque se eles vão atravessar uma rua e tem um radar, eles já sabem que os motoristas vão diminuir a velocidade. Se eles estão dentro de um ônibus e o motorista abusar da velocidade, eles já sabem que o radar vai inibir esse comportamento. Então, eles olham para o radar como uma proteção. Eu não vou postar aqui agora, mas a gente está selecionando uma série de vídeos para postar num estudo que nós estamos fazendo sobre radares, que vamos apresentar depois do Carnaval. Tem as imagens de dois condutores, dois desses youtubers, né, que filmam os rachas nas rodovias. E eles estão num racha a 190 km por hora, numa rodovia federal, passando por diversas faixas de pedestre que tem nessas rodovias, aonde anteriormente tinha radar e aonde os motoristas reduziam a 60 por hora para que os pedestres pudessem atravessar, porque o cara mora de um lado da pista, trabalha do outro, o mercado é de um lado, a escola do outro, a igreja é de um lado, o hospital é do outro. Eles passam num racha a 190 km por hora. E você vê eles passarem nas faixas de pedestre. Agora imagine o seguinte, se você tira o radar dali, e o pedestre calcula que o motorista aqui, bom, tem uma placa de 60 por hora, ele vai vir a 80, a 100. Então você vai calcular uma margem de risco na hora de atravessar. Você imagina que ele vai vir participando de um racha com outro condutor a 190 por hora, e nessa hora acontece o que a gente vai chamar de acidente, que não tem nada de acidente, é um assassinato que é cometido na rodovia. E hoje você tem várias manifestações de pessoas, principalmente no interior do Brasil, já que a avenida do interior é a estrada, que colocam faixas, que fazem protestos, que interrompem o trânsito, pedindo a volta dos radares, mostrando as pessoas que morreram. Então, o desligamento desses equipamentos, inclusive na BR-265 em Minas Gerais, tem um movimento que é Somos Vítimas da BR-265, que eles têm dados das consequências. E aí vem a loucura completa nisso. O que o DENIT vai fazer
já que a situação é grave, que o número de mortos é significativo no trecho, o número de acidentes, local que não tinha acidente, agora tem vários acidentes com morte. O que o DENIT propôs? Colocar quebra-mola. Vai colocar quebra-mola na rodovia. Aí o que o movimento das vítimas faz? Manda uma carta para o DENIT dizendo assim, bom, como as pessoas vão passar pelo quebra-mola muitas vezes em alta velocidade, ou também vão querer ultrapassar, aproveitar o quebra-mola para ultrapassar um caminhão, ultrapassar um outro veículo mais lento, por favor, coloquem policiamento, senão nós vamos ter mais acidentes do que estamos tendo agora sem o equipamento. Então veja a loucura, o DENIT colocando quebra-mola. Está ocorrendo em várias rodovias brasileiras e está criando um problema muito grande. Então, ou você não tem o equipamento, ou você vai e coloca um quebra-mola que contradiz todo o bom senso. Aí os motoristas que estão na rodovia, quando passarem nesse quebra-mola, podem lembrar de que isso é uma contribuição da atual política de gestão de velocidade do governo federal. Então, esses eleitores, esses pedestres, esses passageiros, não são a favor dessa política. Portanto, é mais da metade da população que não vai dar um voto a mais por causa disso. Os motoristas que dirigem nas mesmas rodovias e que respeitam o limite de velocidade, são motoristas conscientes, que representam aí 85% dos condutores, a maioria nunca recebeu uma multa por excesso de velocidade. Também para eles, dizer que vai desligar radar não representa voto. Eu não vou votar em alguém porque diz que vai desligar o radar. Pelo contrário. Por quê? Porque eles estão nas rodovias, e qualquer pessoa que dirige em rodovia sabe isso, convivendo com motoristas que passam em excesso de velocidade, que vêm atrás pressionando quando você está dentro do limite, fazendo uma ultrapassagem. Então, o que essas pessoas querem? Quanto mais um bólido, né? A 190, 200, como está esse rapaz, 240, como teve outro dia um acidente gravíssimo que o cara matou 2 pessoas e vinha nessa velocidade absurda, 280. Nós temos casos de 320 km por hora numa rodovia com limite de 80 por hora. Imagens geradas pelos próprios infratores. Então, esses condutores da estrada também, que são corretos, também vão querer o quê? Que a autoridade tome uma providência, que tenha fiscalização, que esses caras sejam multados, que a CNH deles seja suspensa. É isso que eles querem. Então, politicamente, esse grupo também representa 80% no mínimo dos condutores, que a maioria não está preocupada com o radar, ele respeita o limite de velocidade. E as vítimas? E os seus familiares? Acham isso positivo? É óbvio que não. Também não vão votar, não vai ter um voto a mais na próxima eleição se o presidente for candidato, em função dessa medida. Então, politicamente, é uma catástrofe. Do ponto de vista técnico, né, é uma catástrofe. Do ponto de vista humano, é uma catástrofe. E do ponto de vista político, também é um grande equívoco. Em todos os sentidos. Mas quem vai apoiar? Quem vai aplaudir? Quem vai dizer é isso mesmo, senhor presidente? O infrator. O infrator, quanto mais, aquele que comete essas infrações e que por isso mesmo é multado, porque ninguém discute a indústria da multa se não teve uma multa. Só reclama da suposta indústria da multa quem teve multa. Aí todos se consideram vítimas, né? Todos são vítimas. Inclusive esse rapaz vai falar da indústria da multa. Vários outros desses youtubers que andam em velocidades absurdas falam da indústria da multa. Um deles, inclusive, fala, olha a pegadinha, o radar escondido. O radar está num local absolutamente visível, com placa e tudo, e ele ainda fala isso da indústria da multa. Quer dizer, é a maior cara de pau possível. E essa é a cara dos infratores. Esses são os apoiadores dessa política. São esses potenciais assassinos, em alguns casos criminosos, inclusive que efetivamente matam pessoas, jogam gente para fora da pista, que vão morrer e o cara não se envolve no acidente, ele simplesmente escapa, né? E ele não sofre absolutamente nada, você simplesmente sai da pista, às vezes capota, tomba uma carreta em função de um condutor como esse. Quantos caminhoneiros tombaram nas estradas brasileiras que foram desviar de um motorista que vinha em excesso de velocidade fazendo uma ultrapassagem no local proibido? Quantos caminhoneiros morreram e o motorista do carro escapou ileso? Ou o motorista do caminhão que também estava fazendo uma manobra dessa escapou ileso e o outro morre? Quem vai proteger uma vida acaba morrendo. É esse que a gente precisa, é isso que o presidente da República precisa entender. Então, qual é a nossa expectativa com esse vídeo, que eu sei que é longo, né? É que entenda o seguinte: o único público que está batendo palma para o presidente nessa política são os infratores. E talvez os donos das funerárias, os vendedores de caixão.
são esses. E está na hora de, se efetivamente o presidente, eu acredito na boa-fé das pessoas, se ele realmente tem a intenção de fazer o certo, ele tem que corrigir esse erro. Ele tem que mudar radicalmente essa política. E qual era a nossa expectativa? Eu, particularmente, eu digo, vai acabar com a impunidade. Bom, no trânsito não é isso que está acontecendo. Não vou discutir outros setores. Nas rodovias tem um trabalho importante sendo feito pelo ministro Tarcísio, recuperação das estradas, obras importantes, ponto positivo que inclusive ajuda na redução dos acidentes. Mas do ponto de vista da gestão da velocidade, o Ministério da Infraestrutura está fracassando, assim como a Polícia Rodoviária Federal, não porque pensem assim, não porque tenham estudos que fundamentem esse tipo de decisão, mas por uma decisão pessoal do presidente da República. Está na hora dele refletir sobre esse erro, porque esse erro está custando vidas. E essa conta é do presidente. Está na hora de mudar isso. E eu espero que isso efetivamente ocorra e que o depoimento que eu estou dando aqui sirva como uma contribuição, porque esse é o único objetivo. O único objetivo é contribuir para que a gente possa ter menos mortos nas estradas brasileiras, menos feridos e menos vidas, menos dramas humanos, porque se nas estatísticas que a gente analisa de mortos e feridos, o pai que perde um filho no trânsito, como foi o Fernando Diniz da Trânsito Amigo, ele não aparece nas estatísticas, mas eles são vítimas, eles são mutilados do trânsito. Então eu espero que o presidente da República, até porque a sua esposa trabalha muito em prol dos deficientes físicos, né, e a maioria das vítimas dos deficientes físicos no Brasil são vítimas de acidente de trânsito. Então eu espero que esse depoimento tenha essa utilidade, e o estudo que nós vamos publicar seguramente vai demonstrar claramente que essa política está equivocada. Aliás, eu desafio o governo a mostrar que ele está certo com essa política que está sendo aplicada nas rodovias e com essa resolução criminosa, que é a resolução 798, que permite que os infratores saibam onde podem andar a qualquer velocidade sem nenhum controle. 95% das rodovias federais, e agora isso está se espalhando por todo o país, não tem controle de velocidade. Tem limite de velocidade, mas não tem fiscalização de velocidade.